Quero dizer que é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje com essa missão, com essa responsabilidade de fazer uso do instrumental da palavra para chegar ao teu coração, direcionar você. E quero agradecer demais o Emanuel. Ele não tem noção o que para mim representou nessa manhã ele ter cantado essa música. Porque eu vou pregar justamente sobre isso. Nós não tínhamos conversado sobre o que eu vou pregar, mas sobre essa aliança que Deus fez com a humanidade, sobre a figura de Noé, sobre tudo o que aconteceu, não é? E sobre lições que a gente pode aprender. Talvez você pode pensar, nossa, padre, você vai falar da Arca de Noé hoje, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Porque o que Noé e a família dele viveram? Um momento de crise, um momento difícil, um momento de confinamento, né? É claro que os relatos ali do Gênesis, eles não são cientificamente precisos, tá? Mas, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na introdução. Mas, segundo os cálculos ali, eles ficaram 370 dias dentro da arca. Segundo os cálculos do Gênesis. É claro, eu não vou entrar em análise literária, bíblica, né? Não é esse o meu propósito aqui, mas para quem é estudioso da Bíblia sabe que existem duas fontes que narraram, né? A fonte P, que é chamada fonte sacerdotal, e a fonte J, que é a fonte já vista no relato ali do Gênesis, né? Então, tem relatos que parecem desconexos, mas ao todo, na conta que a gente faz, são 370 dias. Imagina, 370 dias. E o relato diz que foi Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras. Imagina, 370 dias, nora e sogra juntos. 370 dias, os animais todos juntos. Imagina o cheiro daquilo ali. O zoológico, né? 370 dias você andando e trombando um no outro ali, né? Então, essa passagem vai nos surpreender. Eu já adianto que o relato do dilúvio, de tudo que aconteceu, está em Gênesis do 6 até o 8, 8,5. Mas eu não vou ler tudo isso, obviamente. Eu vou me ater à palavra que nós vamos usar. É Gênesis 9, do 8 ao 17. Capítulo 9, versículo do 8 ao 17. E mais uma vez eu digo, não resista, não fique com medo, que você vai se surpreender com essa passagem. Deus ontem, quando eu me preparava para esse momento, me veio muito forte de falar sobre isso, né? Mas eu pensei, nossa, eu vou falar da Arca de Noé justamente agora. E Deus foi me revelando coisas fantásticas, passos, ações que Noé e sua família tiveram que ter para viver bem aquele tempo, sabe? De confinamento, aquele tempo para superar até aquela tempestade, aquela provação. E veja bem, já introduzo dizendo que a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de etnologia que mostra as etnias, povos. A Bíblia não é um livro de história. Então não busque na Bíblia o que ela não vai te dar, que ela não pode te dar, né? Aqui, você sabia que o homem bíblico, quando ele escreveu, ele não estava preocupado em mostrar se Adão existiu ou não, se a arca existiu ou não. Para o homem oriental, para o homem bíblico, a intenção dele não era essa. A intenção dele era revelar uma intuição de fundo, uma verdade religiosa. Então, a Bíblia é um livro religioso, não é um livro de ciência. Então, nós vamos aqui entender o ensinamento religioso, teológico que está por trás, né? Tem gente que fala, mas como? Né? Como que se Caim matou Abel, ele casou com quem? Não tinha mais ninguém. O homem bíblico, ele não está preocupado em dar essa resposta. E haja vista, quero abrir esse parêntese, que depois do século XVI, XVII, nós aqui no Ocidente, depois de um filósofo francês chamado René Descartes, que pensou naquilo que desenvolveu a teoria do penso, logo existo. Ele começou, a partir da sua teoria científica, dizer que a verdade é só aquilo que cabe na nossa cabeça. Mas, para Deus, Deus não cabe na sua cabeça. O dia que Deus caber na minha cabeça, na sua cabeça, ele deixou de ser Deus, né? Porque ele entrou num esquema humano. Mas segundo o penso, logo existo, o racionalismo, que trouxe muitas coisas boas, claro, em alguns aspectos, mas a gente ficou muito assim, ter que tocar. Para a gente, verdade é só o que você pode provar. Mas o homem oriental, até hoje, o oriental ele é diferente. Para o oriental, nem sempre a verdade é o que se pode provar. Porque existem verdades que você não pode provar. Por exemplo, pai, eu te amo, prova o seu amor. Como que você vai medir? Como que você vai entrar aqui no meu coração e medir? É um conceito que é difícil, você não quantifica amor, né? Você não quantifica verdade, você não quantifica bem, está dentro da gente, são conceitos superiores, né? Então, o homem oriental, para ele, verdade não é só o que cabe numa fórmula matemática.
E para a Bíblia, nem sempre 2 e 2 são 4. Na matemática de Deus, nem sempre 2 mais 2 são 4, sabe? Então, vamos já desarmar esse gatilho, né? Porque a narrativa do dilúvio, ela está mostrando algo muito mais profundo do que somente um extermínio em massa. Não é isso. A intuição de fundo que o autor sagrado está trazendo é que essa, que o homem, o ser humano, se desviou do propósito original. Em algum momento, a humanidade teve que ser recriada, sabe, refeita. E você sabia que essa, teologicamente falando, né, essa narrativa da Arca de Noé nos revela 3 intuições profundas. Nessa narrativa existem 3 coisas prefiguradas, tipificadas, né, que a gente fala. Primeira coisa, Noé é imagem de Cristo. Noé salvou aquela humanidade, perpetuou a existência através do lenho da arca, da madeira da arca. Jesus nos salvou, nos deu vida nova através do lenho da cruz, da madeira da cruz. Noé é a imagem de Cristo. Cristo é o novo Noé. A arca é a imagem da igreja. Só quem estava dentro da arca se salvou. Sabe, só quem estava ali abarcado por aquela arca se salvou. E mesmo quem não está dentro dessa barca diretamente, não pertence à igreja, se salva através do anúncio da igreja, através dos sacramentos, das orações, das penitências da igreja, através do ministério da igreja. O Papa, os santos padres dizem que a igreja é um sacramento, né? Um sacramento através do qual Deus salva o mundo. E a arca é a igreja que tem como líder o próprio Jesus, o novo Noé, né? Os sobreviventes do dilúvio do pecado são os que entram na arca, que é a igreja, através do batismo. E a terceira coisa que essa realidade, que essa narrativa nos apresenta, as águas do dilúvio ali prefiguram o batismo, porque a nova criação, ali eles foram purificados de todo o mal e lavados pela água do dilúvio para viver uma nova criação, uma nova vida. E através do batismo nós também somos purificados, nós também somos verdadeiramente lavados de todo o mal. Então vamos entender essa narrativa, vamos entender o que a narrativa tem a nos dizer. E foram 370 dias ali dentro. Imagina, gente, a vontade de saltar daquela arca que não dava. Mas eu olhava-se lá fora, só via o caos, só se via a água. Enfim, vamos ler então essa narrativa. Gênesis capítulo 9, versículo do 8 ao 17. Deus disse a Noé e a seus filhos: de minha parte, vou estabelecer a minha aliança convosco e com vossa descendência. Com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que convosco saíram da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Não acontecerá novamente que toda a carne seja exterminada pelas águas de um dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: eis o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens como um sinal de aliança entre mim e a terra, como Emanuel cantou aqui. O arco-íris era o sinal dessa aliança. Quando eu cobrir de nuvens a terra, aparecerá o arco-íris nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o contemplarei como recordação da aliança eterna entre Deus e todas as espécies de seres vivos sobre a terra. Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, o padre fez essa introdução, porque eu pressuponho que a maioria de vocês conheçam essa história, né? Da arca de Noé e do dilúvio, da nova criação que aconteceu. Noé como esse precursor. Mas eu faço essa introdução para dizer do que aconteceu, para dizer dessa aliança que Deus fez com a humanidade depois que Noé seguiu esses passos e atravessou essa tempestade. Mas não dá para dizer, gente, que foi uma tempestade, foi um momento difícil, foi um momento de provação,
Só que Noé, a sua família e esse relato pode nos ensinar 10 coisas. Guarda aí no teu coração. 10 coisas importantes que a arca de Noé pode nos ensinar para vivermos bem, para atravessarmos essa tempestade, essa situação que nós estamos vivendo. Não dá para negar que é uma situação inusitada. Eu já falei isso aqui semana passada, a nossa geração não tinha vivido isso antes. Causa medo, causa ansiedade. E é interessante que muitas vezes as pessoas falam, mas não estão dando todas as informações. Gente, é um vírus novo. Os cientistas ainda não têm todas as informações, né? Então a gente está nessa caminhada. Então é uma situação difícil, mas olha, a palavra de Deus tem resposta para tudo. E nós vamos aprender esses 10 passos, 10 coisas que essa citação pode nos ensinar. E já coloco como pressuposto, Deus fez uma aliança de amor com a humanidade. Vou usar esse termo que é até pesado, mas é um termo que está aqui no Antigo Testamento, né? De não extermínio da humanidade. Ele nos chama a honrar essa aliança, vivendo a nossa conversão, vivendo a nossa entrega a Ele. Primeira realidade que essa citação da Arca de Noé pode nos ensinar. Olha, para viver bem esse tempo, nós precisamos entrar na barca, na arca que é a igreja, para podermos navegar tranquilamente no seu abrigo, no seu suporte, na sua segurança. Deixa eu explicar. Padre, mas eu não posso ir à igreja. Você não pode estar dentro da igreja, mas você pode levar a igreja dentro de você. Uma coisa é estar dentro da igreja, uma coisa é estar com a igreja dentro de si. É estar dentro dessa barca. Eu entendo, padre, eu não posso confessar, padre, eu não posso ir à missa, e é uma medida protetiva da igreja, como eu já falei na sexta-feira, visando o teu bem, a tua integridade física, sobretudo você na melhor idade, você criança, você vive frágil na sua imunidade por algum motivo. Mas olha, você pode não entrar na igreja templo, mas você pode levar a igreja dentro de você, porque a igreja é você, sou eu, somos nós. E olha, o Papa São João Paulo II, na Carta às Famílias de 1994, disse a importância das famílias serem igrejas domésticas. Eu ouvi o Emanuel falando um pouquinho disso ontem, dando um testemunho bonito. A importância da sua igreja, da sua família, da sua casa, ser uma igreja doméstica. Agora, essa palavra que São João Paulo II disse é mais atual do que nunca. A minha casa é uma casa de oração. Repita isso aí na sua casa. A minha casa é uma casa de oração. Sabe? Leve a igreja dentro de você. Entre na barca, trazendo a barca dentro de você. Padre, mas aquela barca era muito grande. Mas uma vez eu digo, a igreja não é somente um templo. É importantíssimo. É lá que tudo acontece. A gente precisa ir à igreja. Mas neste tempo, que você não está lá no templo, o templo é você. O templo é a tua casa. A tua casa é uma casa de oração. Por isso eu reforço a importância da oração dentro dessa casa. Vamos fazer da nossa casa um templo. Olha, eu não vou poder ir aí te visitar, né? Mas se eu pudesse, eu queria chegar na sua casa e sentir os anjos voando assim, sabe? De tanta oração. Não é verdade? Quando você chega num ambiente de oração, uma vez eu fui num mosteiro, que as monjas ficavam em adoração perpétua. Gente, você entra lá, parece que você está entrando no céu. Né? Parece que você está sentindo o vento das asas dos anjos ali, né? Porque onde Jesus está, onde a adoração acontece, onde a oração está sendo feita, Deus está presente. Então, esse precisa ser o nosso lema. A Cris trouxe para nós numa reunião na quinta passada, nós da TV, eu, a Paula e muitos que estamos à frente da TV, a Paula como sistema de comunicação, essa frase, a minha casa é uma casa de oração. E me tocou tanto, sabe? Obrigado, Cris, por essa partilha, Cris Henrique. E é isso mesmo, a minha casa, a sua casa precisa ser uma barca de oração. Noé teve que entrar na arca, que é a igreja e a família dele. E nós também entramos, mesmo não estando no templo. É importante, mas não é o tudo. Agora o templo é você, o templo é a sua casa. E Deus está onde você o chama. Então, é tempo de rezar. Bateu essa ansiedade? Respira. Olha para Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele está sempre pronto a te ouvir. Padre, mas eu estou sentindo. Deus sabe tudo o que você está sentindo. Mas faz um bem tão grande quando a gente verbaliza. É ou não é verdade? Verdade.
Você pode estar angustiado. Padre, Deus não sabe tudo, Ele sabe, mas Ele fica tão feliz quando um filho dele decide contar. Você que é pai, mãe, pensa nisso. Seu filho está vivendo uma coisa, o teu vizinho te conta, ó, teu filho está namorando. Ah, é? Ele não me falou nada. É tão bom quando você ouve do pai, do filho, aliás, né? Você pai, ô pai, o que o senhor acha da fulana lá? Ó, pai, eu estou querendo namorar. Ah, filho, que bom, vai dar certo. E você já dá um conselho para o filho. Quando eu fui namorar sua mãe, foi assim, foi assado. Nossa, o pai se realiza, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, quando o teu filho faz você participar da alegria, mas também da angústia que ele está vivendo, você se sente útil. Entre na barca. A tua casa é casa de oração. A igreja está hoje aí, na tua casa. Igreja doméstica. Segunda realidade que a gente pode aprender com esse relato da arca de Noé atravessando o dilúvio com a sua família. Saiba que a crise, a tempestade, elas podem extrair o melhor de nós. O melhor que nem nós sabíamos que tínhamos a oferecer. Sabe? Olha só Noé. Se a gente enfrenta a crise com esperança, ela tira o melhor de nós. Noé encontrou dentro de si uma força e uma fé que nem ele sabia que tinha. Olha, ele descobriu em si um fantástico dom de liderar, porque ele teve que ser o líder ali, né? E quantas pessoas nessa crise estão sendo levantadas como líder na fé, líderes na política, líderes dentro de casa, na família, líderes na saúde. E louvado seja Deus porque eles existem. É dom que desabrocha, aliás, né? Em meio à tempestade. Olha, Noé descobriu em si uma capacidade admirável de resistir, de ser forte, 370 dias. E com certeza ele foi o esteio das pessoas ali, né? Noé descobriu em si uma profunda comunhão, uma solidariedade com os seus ali na arca. Noé descobriu, ele cuidou dos seus, cuidou dos bichos. Noé descobriu em si um sincero desejo de obedecer a Deus. Olha, muitos dons vêm à tona em tempos de dificuldade. Muitos dons. E, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de cristãos, de novos cristãos. Ele dizia isso nos primeiros séculos da igreja para exemplificar que as perseguições que a igreja sofria fazia dons, fazia santos, faziam mártires cada vez mais se multiplicarem, sabe? Era aquele sofrimento, aquela crise que fazia ali a graça de Deus se amplificar, se quantificar. Então, deixe essa crise extrair os dons, o melhor de você. Você é mais forte do que você imagina. Ah, com Deus você é sim, filho, filha. Sozinho não. Mas com Deus você é sim. Tem muita coisa linda dentro de você. Você é mais forte do que você imagina. Você é uma bênção. O Espírito Santo mora dentro de você. Você na sua casa vai ser um foco de luz nesse tempo, levando bênção, levando a presença de Deus para todo mundo que está aí, sabe? Creia nisso. Terceira realidade que a gente precisa aprender com Noé, com a lição da arca. Seja obediente e siga as instruções, porque Deus quer mais obediência que sacrifícios. A obediência a Deus salva. Gente, não siga a sua cabeça, não siga o que você acha. Noé, quando Deus pediu para ele se resguardar, construir a arca, o dilúvio não tinha começado. Mas e se ele não tivesse obedecido? E se ele tivesse atrasado? E se ele tivesse seguido a cabeça dele? Não, eu não acho que tem que fazer uma arca desse tamanho, não. Porque, segundo as medidas da Bíblia, a gente sabe que foi uma hipérbole, foi um exagero. Tem uma universidade na Inglaterra chamada Universidade de Leicester, que fez uma pesquisa que, segundo as medidas da Bíblia, na arca caberiam 22 vagões de trem. É claro que é uma metáfora ali, né? Mas se ele tivesse seguido a cabeça dele, não, Deus, uma arca desse tamanho não, dá muito trabalho. Não, Deus, estou com dor na coluna. Não. Gente, ele teve que obedecer. A obediência salva. Sobretudo em tempo de crise, você precisa, eu preciso, nós precisamos obedecer a Deus, a palavra de Deus, buscando conversão, buscando amar quem está em casa. Eu sei que a gente fica muito em casa, às vezes a gente se entedia, a gente briga com quem está lá, a gente vê o que não deve na internet, a gente come demais, mas obedeça a Deus. Mas também, filho, eu preciso dizer, obedeça às autoridades nesse tempo, aqueles que zelam pela nossa vida. Obedeça o Ministério da Saúde. E aqui eu preciso dar uma palavra com todo o carinho de filho.
sabe? Filho porque eu sou bem mais jovem, né? Mas também de pai porque eu sou padre. A você que está na melhor idade. Olha, eu tenho visto isso na minha família. Eu tive que ser firme com a pessoa na minha família que está na melhor idade, porque eu sei que você que é mais velho, você tem uma sabedoria fantástica que a vida te deu. Você sabe muito mais que um padrezinho de 38 anos, eu sei disso. Desculpa, né, a brincadeira. Sei que você aprendeu muito com a vida, com as experiências. Eu sei que você foi acumulando um conhecimento que a gente não tem. Mas, filho, filha, agora não é tempo de ser teimoso, teimosa. É tempo de ficar em casa. A teimosia agora é um pecado que desagrada a Deus. E ajude a gente a cuidar de você. Como eu disse, eu tenho casa em casa, sabe? Às vezes, ajude, nós filhos, nós mais jovens, nós amamos vocês idosos. Nós queremos cuidar de vocês. Nós sabemos que vocês são sábios, sabe? Mas não é brincadeira. Se Noé não tivesse obedecido a Deus, se Noé não tivesse e a sua família respeitado o tempo de resguardo, de confinamento dentro da arca, ele teria morrido, sabe? Imagina se ele falasse, eu vou dar um mergulho lá fora, chovendo sem parar. Ele não teria sobrevivido. Então, você idoso, idosa, não saia para a rua, não vá para o mercado, peça para um jovem ir, peça para algum aplicativo de entregar, faça a sua parte. Não fique com essa conversa, se pegar, peguei, se acontecer, aconteceu. Não, isso não é o que Deus quer. Obedeça. Você precisa fazer a sua parte. A parte de Deus Ele faz. Tem coisas que a gente não controla, né? Mas o que a gente puder controlar, vamos fazer a nossa parte? Vamos obedecer? Noé obedeceu, gente. E olha, tem uma frase de São Pio de Pietreutina que diz que onde não há obediência, não há virtude. Onde não existe obediência, não existe virtude. Você pode ter o argumento que você tiver para desobedecer, mas se você desobedeceu, você começou a andar para trás. Até mesmo você, tem pessoas que são muito religiosos. Eu sou muito religioso. Então, se você é religioso, religiosa, prova a sua religiosidade agora com docilidade. Obedeça o seu filho, a sua filha. Ele não obedeceu você? Quando criança, né? Agora é a hora de você obedecê-lo, né? São João da Cruz dizia que, olha, para você que é bem religioso, Deus quer mais de ti um mínimo de obediência e docilidade do que todas as ações grandes realizadas por Ele. Agora é tempo de obedecer, de se resguardar, de ficar em casa. Quarta realidade que a gente pode aprender com esse relato da Arca de Noé. Siga em cada detalhe a estratégia dada por Deus, a estratégia dada também pelas autoridades. Quero expandir esse conceito. Gente, lembre-se disso. Padre, eu não concordo com o que está sendo feito. Eu não concordo, eu acho que tudo isso é uma armação. Gente, tanta gente, a gente viu, infelizmente, vindo a óbito na Itália, em tantos lugares, né? É tempo de seguir as instruções, não é tempo de agir para a própria cabeça, ainda que você não concorde, ainda que as direções não sejam o que você acredita, obedeça, seja dócil. A docilidade é a expressão de um coração humilde. O orgulhoso não sabe se é dócil ou obedecer. O humilde sabe, o humilde consegue. E olha, siga em cada detalhe a estratégia que Deus está dando, que a Bíblia está dando para enfrentar esse tempo, que as autoridades estão dando. E o interessante é que tem gente que fala, mas eu não tenho, pá, não é isso, não é todos os recursos. Olha, eu não tenho todos os recursos, nós não temos todos os recursos. O Titanic foi feito por profissionais e afundou. A arca foi feita por amadores e prevaleceu. Então obedeça a Deus. Se você obedece a Deus, Ele vai dar eficácia, Ele vai dar êxito ao que você faz. Siga todas as instruções do Senhor e também as instruções para esse tempo de saúde. Interessante, o bonito é que nesse tempo de luta, de pandemia, toda a nação se torna né? E precisa se tornar uma, aliás. Nós nos tornamos um e precisamos nos tornar. Agora não é tempo de ter direita, de esquerda, não é tempo de ter isso, aquilo. Agora é tempo de sermos brasileiros, de sermos uma só família, de sermos irmãos, sabe? E também de fazermos a nossa parte. Quinto passo, quinta realidade que nós podemos aprender com a Arca de Noé. Com certeza, gente, eles tiveram que encontrar formas de viverem bem aquele tempo de confinamento e de recolhimento.
Então, é preciso, quinto passo, quinta realidade, aproveitar bem esse tempo de recolhimento em casa, como Noé e sua família tiveram que fazer dentro da arca. Aproveite esse tempo em casa. Tem tanta gente que me fala: Padre Adriano, eu queria rezar, Padre, mas eu não tenho tempo. Eu queria ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Eu queria me aprofundar, ouvir suas pregações de pregadores da Canção Nova no YouTube, eu não tenho tempo. Claro que as circunstâncias não são as mais desejáveis, mas a gente está tendo tempo. Então aproveite esse tempo para rezar. Aproveite esse tempo para se reconectar com você mesmo, com as suas reais necessidades, com a sua família. Aproveite esse tempo para rever as suas prioridades na vida. Você sabia que nesse mundo frenético que a gente vive, muitas vezes a gente entra no automático da vida. A gente vai só fazendo coisas, acorda, levanta correndo, vai trabalhar, volta para casa correndo, janta, dorme, acorda. A gente não pensa. Esse tempo de parada precisa ser um tempo estratégico para a gente se reconectar com a gente mesmo, para a gente rever as nossas escolhas. Talvez você não está vivendo, você só está existindo, deixando a vida te levar. Então aproveite esse tempo para refletir. Quem eu sou? O que eu tenho feito na minha vida? Talvez esse é o tempo para você refletir sobre a forma como você tem sido pai e mãe e perceber que não está sendo legal. Talvez você precisa corrigir, mudar alguma coisa, abandonar posturas que são prejudiciais. Aproveite esse tempo para rever a forma como você tem sido padre, bispo, religioso, religiosa, mãe, pai, profissional, político. Talvez você está deixando a vida te levar e está no automático, mas você está indo para um lugar que você não quer ir. Você não quer chegar lá. Então para, respira, reflete sobre a vida, aproveite esse momento, se reconecta com você. Talvez esse seja um tempo de um redimensionamento profissional. Pensar no que você está fazendo, como você está existindo, gastando seu tempo. Talvez seja o tempo de você começar a direcionar suas escolhas para novas metas. Traga à sua mente o que te dá esperança. Uma parada para refletir e repensar a vida pode se tornar algo muito positivo. Com certeza Noé e sua família, eles puderam rezar, eles puderam refletir, porque afinal eles tiveram que começar uma nova humanidade, né? Com certeza ali vieram inspirações da parte de Deus naquela arca. Com certeza ali vieram novas direções, um novo redirecionar. O Papa São João Paulo II, mais uma vez o cito, dizia que a gente não tem que ter medo do silêncio. Sabe, o silêncio revela quem a gente é, por isso que muita gente corre dele, né? O silêncio revela o que está dentro da gente, mas não tenha medo. Faça mesmo essa quarentena se reconectando com você. E ontem eu ouvi uma profissional médica, psiquiatra, em um programa falando... Toma um pouco de água, Canção Nova. Toma, pai. Falando sobre passos que a gente precisa ter para viver uma boa saúde mental nesse tempo, né? De parada, de quarentena. E interessante, semana passada eu estava dizendo para as meninas e para o Manuel aqui, que eu procurei aqui no programa trazer a palavra, os elementos para nos ajudar a nos situar na crise, né? Agora já são os passos que a gente precisa dar dentro da crise, né? O foco é outro, já que o padre vai trabalhar essa semana, que a gente precisa trabalhar. Mas essa profissional da saúde dizia que para a nossa saúde mental, porque nós vamos ficar em casa, que é uma quebra abrupta de rotina, de ritmo, isso mexe com a gente. É importantíssimo cultivar uma rotina. Sobretudo você, idoso, idosa, mas todos nós, né? Uma rotina saudável. Talvez é tempo de ler mais, talvez é tempo de rezar mais, conversar mais. Faça uma rotina, claro, uma rotina simples, que dê para você fazer em casa. Olha, de manhã eu vou fazer o estudo bíblico por meia hora. Depois eu vou rezar o texto. Depois eu vou assistir uma palestra sobre economia, você que é economista, né? Depois eu vou mandar uma mensagem para tal pessoa. Vou falar já sobre as mensagens, né? Enfim, tem uma rotina. E olha, a rotina, dizia essa especialista ontem, me chamou muita atenção, ajuda a gente a lidar com o tédio, com a ansiedade. Porque ela dizia que essa quebra de rotina vai deixando a gente entediado. E esse tédio, por sua vez, gera um vazio que pode desencadear compulsões. Pode ser desencadeado em compulsões. A pessoa vai começar a comer demais. Olha, não come demais, vai com calma, né? Uma boa imunidade não tem a ver com comer muito. Você pode ter uma boa imunidade sendo mais magro, mais saudável, né?
a compulsão talvez por remédios, a compulsão talvez por comprar, né? Claro, compre coisas boas, que nem, olha, materiais da Canção Nova. É uma coisa que eu hiper indico, gente. E a loja tá coisas até, a Paula tá me dizendo, até 75% de desconto. Gente do céu, até eu, qual é que eu saio daqui já para comprar os meus próprios livros para ler de novo? Mas é claro, são coisas que vão te preencher. A Canção Nova está entregando, está, graças a Deus, ó, funcionando maravilhosamente bem esse serviço. Mas, claro, um livro de espiritualidade, um CD religioso, tem o meu livro sobre ansiedade, tem esse livro Conquistando a Liberdade Interior, tem os CDs do Emmanuel, os livros do Emmanuel, meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, o CD Superando a Depressão e a Ansiedade, loja.cançãonova.com, você pode sim, mas cuidado para não comprar coisas desnecessárias, sabe? Coisas que você não vai usar, coisas que você não precisa. Sobretudo, ontem eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que a Amazon, a gente fala aqui em português, né? A Amazon, eles contrataram 100 mil pessoas essa semana para trabalhar no serviço de venda online. Tanto que os irmãos lá nos Estados Unidos começaram a ficar ansiosos e comprar muitas vezes coisas desnecessárias, né? A gente tem que comprar coisas necessárias. Então, cuidado com essa compulsão, o tédio não te arrastar, há uma compulsão. Então, é importante cultivar uma rotina. Ocupe bem o seu tempo. Talvez esse seja o momento de você estudar uma nova língua, por que não? Na internet, no YouTube, tem tantos professores bons de inglês, por exemplo, espanhol. Talvez seja o momento de você começar a estudar um instrumento, esse violão parado na sua casa, cheio de pó, né? Esse teclado. Ocupa bem o tempo. Outra coisa, sexta realidade que a gente pode aprender com Noé e com a Arca da Aliança, é preciso saber viver um dia de cada vez, com paciência, esperando a tormenta passar. Diante de uma crise, dilúvio aqui é sinônimo, símbolo de crise, de pandemia, de tempestade. Diante de uma tempestade, filho, filha, essa dica é vital. Saiba viver um dia de cada vez, com paciência, esperando a tormenta passar. Você só tem o dia de hoje. Ai, padre, quando que vão descobrir a vacina? Não sei. Esse vírus é novo. A gente não sabe. Os profissionais de saúde ainda não sabem. O que a gente sabe é que a gente está na mão de Deus. E isso basta. Nós vamos fazer a nossa parte, como o padre disse. Vamos nos precaver, nos recolher, obedecer. Mas não se agite. Viva o dia de hoje. A batalha que você tem é hoje. Amanhã você vai ter outra. Depois de amanhã, outra. Claro, talvez em algum momento venham as notícias ruins, talvez venham. Nós sabemos que é progressivo a realidade da pandemia, né? Apareçam casos, mas é preciso viver um dia de cada vez, lutando a batalha de cada dia. E tem gente que está muito preocupado com o futuro, com os prejuízos que a gente vai ter no futuro. E ontem, ouvindo essa especialista, ela falou algo que eu achei engraçado primeiro, achei até chocante o que ela falou, depois engraçado e depois entendi. Uma pessoa mandou uma pergunta assim, falando, doutora, estou muito preocupado com o futuro, eu estou muito preocupado com as finanças, eu tive que mandar 2 funcionários embora, minha empresa tem um custo X, né, por mês, e eu não vou ter dinheiro para pagar, só vai estar saindo, não entrando. Aí a doutora deu uma risada e falou assim, olha, pensa por um lado comigo, pensa por um lado positivo. Você só vai ter que se preocupar com o futuro se você estiver vivo, né? Aí o rapaz, hã? Eu ri no começo, mas depois eu entendi o choque que a doutora estava querendo dar no rapaz, né? Ela disse assim, você só vai ter conta para pagar se você estiver vivo. Então, é bom ter conta para pagar, não é? Aí ele, sim, doutora, pensando por esse lado. Pensando por esse lado, que venham as contas então, né? Então a doutora dizia para ele, meu filho, viva um dia de cada vez. É algo muito bom se você tiver esses prejuízos. O prejuízo você lida. Então o importante agora é tentar se cuidar, né? Tentar estar preparado também, como a Bíblia diz, que a nossa fé é uma fé de expectativa, de vigilância. A gente não sabe que dia o Senhor vai nos chamar, talvez seja agora, talvez seja 30 anos, eu preciso dizer isso também. Talvez seja daqui a 30 anos, talvez seja hoje, não sei. O importante é a gente estar bem, pedindo perdão ao Senhor, lutando para ser todo dele e com confiança. Deus te ama, Deus é teu Pai. Você está na arca que é a igreja, Jesus é o novo Noé, e as águas não vão te submergir. Isaías 43, as águas, não leia, só estou citando. Você não vai ser submergido pelos rios, porque o Senhor é o teu protetor. Confia nele. Então, veja bem, viver um dia de cada vez é muito importante, gente.
é essencial para a nossa sanidade, para combater a ansiedade. Eu escrevi no livro aqui Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Hoje eu deixei o livro Conquistando a Liberdade Interior, mas a ansiedade está aqui na minha mão. Que Jesus falou em Mateus 7,7, a cada dia basta, Mateus capítulo 7, aliás, versículo 34, a cada dia basta o seu cuidado. A cada dia. Então viva o dia que se chama hoje, rezando, amando, dando o seu melhor. E veja bem, a velocidade nem sempre é uma vantagem, tenha paciência. Você sabia que ali na arca tinham leopardos, que são os animais quase mais rápidos que existem, e caramujos, que são os mais devagar? Os dois estavam juntos dentro da arca. Velocidade nem sempre é importante. Nós estamos juntos dentro da arca, mas o nosso comandante é Jesus. Sétima realidade que nós podemos aprender com essa passagem da Arca de Noé para esse tempo de pandemia e tempestade: eles entraram juntos na arca. Eles cuidaram um do outro dentro da arca. Este precisa ser para nós um tempo de solidariedade, de um atento cuidado uns com os outros. Por isso eu digo mais uma vez, com todo respeito filial a você, idoso, idosa, irmão, irmã na melhor idade, filho, filha, porque eu sou padre, então eu sou teu pai, mesmo sendo novinho, com essa cara de menino, eu tenho autoridade espiritual para te chamar de filho e para te exortar quando necessário. Eu sou padre. Deus me deu essa autoridade. Então não seja teimoso, deixa a gente amar você. Você não tem que fazer nada lá na rua agora. É só um tempo, né? Seja dócil. Deixa a gente amar você. Deixa a gente cuidar de você. E por sua vez, esse precisa ser um tempo no qual o afeto, gente, sobressai. A gente precisa ter um dilúvio de amor nas nossas casas, um dilúvio de perdão, um dilúvio de generosidade, sabe? De educação. Cuidado do jeito que você fala com o outro. Se você chega lá na cozinha e fala para tua irmã: ô fedida, me dá isso. Você já começou uma briga, né? Educação cabe em qualquer lugar, gentileza, generosidade, trate bem. Sobretudo você, homem, viu? Trata bem a sua esposa, as mulheres. Mas as mulheres também tratem bem os homens. É tempo de solidariedade. Na arca eles cuidaram um do outro, gente. Na arca eles cuidaram dos bichinhos, sabe? É preciso nesse tempo, dentro de casa, confinado, respeitar o espaço do outro, o tempo do outro, ser educado, dialogar mais dentro de casa nessa quarentena. Oitava realidade que nós podemos aprender com Noé, com essa narrativa da arca, com a aliança, né? Como o padre disse, a narrativa são 2,5 capítulos. Eu usei uma parte para dizer o que aconteceu depois e agora eu estou explicando o ensinamento a partir de toda essa narrativa, que é uma narrativa ampla. Oitava realidade que nós podemos aprender: a gente precisa aprender com Noé e com a família dele a se recolher esperando em Deus com confiança. A Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus não serão confundidos. Olha, não deve ter sido fácil para eles ficar ali dentro daquela arca, como não está sendo para você, para mim. Mas o fato de a espera deles ser em alguém superior, alguém que os amava e sustentava, deu a eles força para atravessar tudo aquilo. Você não está esperando pelo coronavírus, você está esperando em Deus. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Você não está com medo esperando uma invasão de um vírus, não. Você está prudentemente se recolhendo e esperando em Deus. Noé e a família deles, eles não estavam esperando o dilúvio passar. Eles estavam esperando a hora de Deus chegar para a vida deles. Eles estavam esperando a nova criação que Deus tinha para eles. Eles estavam esperando em Deus. Você não espera contra o vírus, você espera em Deus. Enfrente essa tempestade esperando em Deus com confiança. Faça de Deus a sua esperança e o motivo da sua espera. Isso vai te fortalecer muito nesse tempo. Isso vai te fortalecer muito. Nosso tempo está passando rápido hoje. Isso vai te fortalecer muito nesse tempo. Olha só, uma frase linda de Santa Teresinha sobre espera e confiança em Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu pai. Mais uma vez, Santa Teresinha dizia: espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu pai. Como isso descomplica as coisas, né? Você não está esperando contra o vírus, você não está esperando se salvar, você está esperando em Deus. Ele é o motivo. Olhe para Ele. Nona e penúltima realidade: nunca se esqueça que a tempestade vai passar e o dilúvio vai acabar.
Não se esqueça disso. Saiba viver em profunda comunhão com Deus esses dias dentro da arca. Pois essa tempestade vai passar. Não importa a força, o poder da tempestade, quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando depois da tempestade. Sinal de aliança. Sinal daquilo que Deus tem para você. Deus fez uma aliança após o dilúvio, de não extermínio, né? E Deus é fiel. Deus não é homem para mentir. Claro, a gente se extermina e se aniquila com o pecado, escolhendo viver uma vida sem Deus. Mas os braços dele estão sempre abertos para nos acolher a nossa verdade. E, por fim, última realidade, 10ª realidade, que nós podemos aprender aqui, podemos aprender com Noé, com a arca, com a sua família. E eu vou dar um jeito de postar isso aqui depois, eu sei que as pessoas gostam de acompanhar, né? E é pedagógico a gente repartir assim em pontos. Mas olha, essa última realidade, deixe-se, permita-se consolar e fortalecer por Deus em cada momento desta travessia. E saiba descansar em Deus, chorando no seu ombro de pai quando necessário, desabafando com ele quando necessário. Gente, eu tenho certeza que Noé viveu muitas vezes isso na arca. Pequenas crises, pequenos momentos de angústia, ansiedade, mas ele não viveu isso sozinho. Ele entregou tudo isso a Deus na oração, sabe? Tenho certeza que às vezes Noé chegou lá num cantinho da arca, se é que tinha cantinho sem ninguém, né? Aquela arca super lotada, devia ter pelo menos um banheiro lá, né, para ele se trancar. Às vezes é assim, né? A gente quer rezar, tem que se trancar no banheiro. Você que tem filho pequeno, né? É bem por aí, rezar, viu, padre? Vai lá no banheiro, Manuel, que eu digo. É bem no chuveiro. Seus já não são mais pequenos, mas você já viveu isso e vive ainda. Vive lá, ainda, né? é. Enfim, com certeza Noé se trancou lá no banheiro dizendo: ai meu Deus, quando isso vai acabar? Não aguento mais água. É que nem eu e você, não aguento mais falar de coronavírus. Eu não aguento mais falar da Itália. Quando que isso vai acabar? Noé teve suas pequenas crises. Noé teve as suas pequenas ansiedades, os seus tédios, mas ele não viveu isso sozinho. E o segredo é esse: não viva sozinho, filha, filho. Não viva sozinho. Bateu a crise, a ansiedade, o tédio, corre para Deus, nem que seja trancado no banheiro, como a Paula e o Manuel. Nem que seja chorando, chora, marca as páginas da sua Bíblia com as suas lágrimas. É tempo disso. Deus colhe cada uma das suas lágrimas. E Ele vai colocar cada uma no arco-íris depois que essa tempestade passar. Noé, a família dele, viveram esses passos, esses 10 passos. Eles atravessaram aquele tempo difícil de dilúvio, 370 dias, mais que um ano, gente. Segundo aqui os relatos bíblicos, né? Mais de um ano. Eles atravessaram tudo aquilo. E depois do outro lado tinha uma terra firme, tinha projetos de Deus, tinha coisas lindas esperando por eles. O arco-íris, que é símbolo do amor, da aliança de Deus com o homem, com o ser humano, né? Então, ó, siga esses passos. Mais uma vez eu digo, acalma o teu coração. Faça o seu possível. O que você não pode fazer não é teu, é de Deus. O que você não pode controlar é do Pai. Entrega para Ele. Encerro trazendo de novo a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Espero tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo do seu Pai. Vocês podem, irmãos, repetir isso depois de mim, por gentileza? Espero tudo do bom Deus. Espero tudo do bom Deus. Como uma criancinha. Como uma criancinha. Espera tudo. Espera tudo. Do seu Pai. Do seu Pai. E você pode se imaginar, enquanto o Emanuel vai cantar, você pode se imaginar como uma criancinha mesmo. Se é um momento de oração, eu quero que você use os seus sentidos para rezar agora. Sua mente, seus sentidos, sua percepção, suas emoções. Se imagine agora como uma criancinha no colo de Jesus. No colo. Feche os seus olhos agora, filho, filha. Se imagine como essa criancinha no colo de Jesus. E Ele pega você agora, Ele aperta você agora, Ele diz: não tenha medo, eu sou o teu Deus. Espere em mim, eu cuido de você, eu te amo. Eu sou teu Pai, teu Deus, teu Senhor. Sinta agora a presença de Jesus pegando você no colo, você é essa criancinha, ainda que você tenha 80, 90, 70 anos, 15, 25. Jesus está pegando você no colo, está te dizendo: você é meu.
confia, segue esses passos, olha para mim. Não tenha medo, tenha fé. Eu sou o teu Deus. Eu dirijo essa barca.